A subir no marcador a equipa da Juve. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Jogada pelo Interior. Hoje iremos viajar até ao concelho de Penamacor, a uma aldeia do interior raiano, onde o futebol, o atletismo e a vida associativa ajudam a segurar uma comunidade inteira. Falamos da aldeia Pedrógão de São Pedro. A Associação Desportiva, Recreativa e Cultural de Pedrógão de São Pedro é muito mais do que um clube. É o ponto de encontro de quem nasceu, de quem aqui ficou e do que muitos, mesmo longe, continuam a olhar para este campo como casa. Desde 1979, entre campeonatos distritais, Taça de Honra, Taça de Portugal, provas de atletismo e formação, o Pedrógão construiu um percurso discreto, mas cheio de significado, mostrando que, mesmo numa aldeia pequena, o desporto pode ser um motor de identidade e de futuro. Neste episódio do Jogada pelo Interior, vamos conhecer melhor a história, as pessoas e o projeto que mantém viva a ADSR Pedrógão de São Pedro, pela voz do seu treinador do futebol sénior, o Sr. André Matias. Ora, Sr. André Matias, seja muito bem-vindo ao nosso episódio. Começo por lhe agradecer ter aceito participar no episódio. Começo por lhe perguntar um bocado da história do Pedrógão de São Pedro, como é que este clube nasce, e como é que consegue sobreviver mesmo estando numa aldeia do interior, tão junto a uma fronteira com Espanha. Bem, em primeiro lugar, vamos deixar o senhor de parte, Certo. porque eu no cartão do cidadão não tenho lá senhor. Relativamente ao Pedrógão, o Pedrógão é um clube que está a participar no campeonato distrital há 40 anos. É o clube com menor população que participa no campeonato distrital. É uma aldeia com 340 habitantes, pouco mais do que isso. Mas que tem um gosto pelo futebol muito grande e alimentado também pelo seu presidente, o Sr. António Pinto, que durante estes anos todos tem mantido um clube no campeonato distrital numa terra tão pequena e é um clube que tem a sua história, sendo que a sua história escrita por mim e pelos aqueles que me têm acompanhado, porque eu nunca iria ser nada sozinho, tem sido nos últimos 10 anos que colocámos o clube num patamar muito superior àquele que o encontramos. Muito bem. Agora pergunto-lhe, quando olha para o caminho feito desde o do ano de fundação do clube até aos dias de hoje, que momentos sente que mudaram a história deste clube e quais para si foram os momentos de maior glória desportiva? Pronto. Este clube tinha um historial numa determinada fase muito bom, que competia com as melhores equipas, também já na presidência do Sr. António Pinto. Depois passou por um período de largos anos consecutivos a ficar em último lugar, até à minha chegada e da minha equipa técnica e das minhas equipas técnicas que me acompanharam lá. E nestes últimos 10 anos nós mudámos o paradigma do clube. Foi um crescimento sempre sustentado, sempre muito assente nos atletas nascidos no distrito, aproveitando aqueles que eu e a minha equipa técnica consideramos serem os melhores atletas do distrito, começá-los a trazer para Pedrógão de São Pedro e eles encontrarem em Pedrógão de São Pedro um sítio onde pudessem continuar a jogar futebol, porque nós, e eu já lá vou, somos o clube que mais atletas do distrito temos lançado, e nós fomos crescendo paulatinamente durante estes 10 anos, quer com a minha chegada, quer com a chegada de dois diretores desportivos, o João Paulo, que hoje está no Benfica de Castelo Branco, este ano o Jorge Gomes, e a cada ano fomos profissionalizando mais o clube, até porque o clube, quando eu cheguei, tinha muitas debilidades em termos de estrutura, em termos de organização, porque as pessoas da sua direção
não tinham o tempo suficiente para dedicar ao clube, dão o melhor de si, como ainda dão hoje, e nós fomos profissionalizando o clube, fomos cimentando lugares na tabela classificativa, nos últimos anos lutamos com os melhores e com clubes de cidades e de vilas, com um historial muito maior, nomeadamente com o Clube Académico do Fundão, com o Alcaíns, com o Sernais, que hoje está no Campeonato de Portugal, com o Sertanense. Conseguimos já, durante estes 10 anos, um segundo lugar no campeonato. Temos 4 presenças na Taça de Portugal, temos 4 presenças em finais, 2 na Supertaça, 2 na Taça Dom José Farromo, mas eu acho que um momento que foi um marco histórico neste percurso, quer a nível do clube, quer destes 10 anos que eu estou lá, foi a conquista da Supertaça, que foi o primeiro troféu oficial do clube. E a nossa filosofia de clube, eu costumo dizer muitas das vezes, e as pessoas às vezes não entendem isso, a nossa filosofia de clube é saber que nós somos o Braga deste distrital, porque muitas das vezes querem nos colocar em patamares que pelos jogadores que nós levamos poderiam ser patamares realísticos, mas ainda nos falta muito para a gente poder competir. Por exemplo, falta-nos a força de sermos um clube de uma dimensão maior, porque nós, como disse, somos o clube com menor densidade populacional, somos o clube dito daqueles que lutam pelos títulos, que não temos o historial deles, não temos o peso da camisola que eles têm, e depois ainda nos falta muita estrutura a nível de infraestruturas para poder combater com eles. Mas a mim deixa-me orgulhoso que nós consigamos lutar por campeonatos, consigamos ir a finais, consigamos a classificação para a Taça de Portugal, colocámos através do Pedrógão de São Pedro o Concelho de Penamacor no mapa de Portugal, e hoje com a vinda do Presidente da República ainda mais conhecido se tornou, mas o Pedrógão foi um dos estandartes desse reconhecimento do Concelho de Penamacor, ultimamente através da ida à Taça de Portugal, porque inclusivamente já recebemos a União de Leiria da segunda Liga, que foi um dia de festa. O resultado não foi positivo, como é óbvio, mas jogar contra uma equipa de segunda Liga no nosso concelho foi muito bom, foi um marco histórico, e este ano, por exemplo, nós temos a sensação que não nos deixaram chegar mais longe, mas isso são outros 500 que serão para ser falados em outras alturas, porque houve algumas situações que não nos permitiram chegar mais longe, porque tenho a certeza que se algumas situações que aconteceram ao longo deste campeonato não tivessem acontecido, se calhar este ano estaríamos a lutar pelo título de uma forma muito mais sustentada, num pilar muito mais bem construído do que foi nas épocas anteriores, mas lá está, ainda somos muito pequenos para a dimensão deste distrital. Mas para nós o que nos deixa de orgulho foi também nestes últimos anos lançar jogadores para a terceira liga, ao caso do Zé Simão, na altura saiu do Pedrógão para a terceira liga, para o Sporting da Covilhã, e todos os anos conseguir lançar jogadores para o Campeonato de Portugal e também termos no final da competição atletas como os melhores marcadores, e tudo isso faz parte deste processo de crescimento, mas um crescimento que por vezes também precisa de mais justiça das pessoas para que possa ser mais sustentado e conseguirmos alcançar outras coisas que até então não temos conseguido. Tocou na parte da identidade e agora pergunto-lhe que com estas presenças todas na Taça de Portugal, a chegar longe nas taças e supertaças da Associação de Castelo Branco, o que é que nunca mudou na identidade do clube no decorrer destas etapas e para si, em termos de identidade, o que é que representou as cores do clube e o emblema da Associação de Pedrógão de São Pedro? Olha, hoje para mim representou muito, até porque muitas das vezes
eu tenho pessoas que me são próximas que me dizem que eu não saio porque é a minha zona de conforto. Mas eu sou uma pessoa independente, graças a Deus, aos dias de hoje tenho a minha independência financeira, mas num minuto tudo se pode alterar e tudo pode mudar na vida. Sou independente em termos de pensamento livre e de convicções fortes. Costumo dizer muitas das vezes que, graças a Deus, não devo nada a ninguém, por isso permite-me a minha independência intelectual de dizer aquilo que penso sem ter que andar a subjugar-me a situações das quais eu não me identifico. E depois foi a relação criada com o presidente, com os membros da direção, com as próprias pessoas da aldeia de Pedrógão, que me fizeram ficar ao longo destes 10 anos. Se calhar, se fosse uma pessoa que tivesse um outro feitio, se fosse uma pessoa de me andar a oferecer, se fosse uma pessoa desculpe uma expressão, de andar a lamber botas, se calhar poderia já estar noutro patamar a nível do futebol. Tive ligações muito fortes a pessoas importantes até do futebol português, com jogadores e com treinadores colocados na Primeira Liga, mas a minha conduta de vida, a minha filosofia de vida nunca me permitiu que pedisse um favor que fosse a uma dessas pessoas para chegar mais longe. Se eu tiver que chegar, que seja pelo meu mérito, pelo treinador que sou e pela pessoa que sou. Agora, eu fazer para chegar, não. O símbolo do Pedrógão, neste momento, para mim, significa muito. São 10 anos de um relacionamento sustentado, são 10 anos dedicados àquela aldeia. Passo mais tempo lá do que na minha própria aldeia, dedico mais tempo àquelas pessoas e aos meus jogadores que dedico propriamente aos meus filhos. E o Pedrógão, hoje, para mim, é quase como se fosse a minha casa. E quando nós nos sentimos bem, torna-se difícil sair. Se tenho ambições, claro que tenho ambições, mas também acho que enquanto me sentir acolhido aqui e enquanto não aparecer um projeto que eu acho que é melhor para a minha carreira e para a minha pessoa, e enquanto o presidente quiser, eu estarei ali, até porque o presidente sabe, desde o primeiro dia que eu entrei até ao dia 2, comigo é muito fácil chegar a acordo. Irei receber aquilo que tiver a receber até ao último dia de trabalho. Mas isto será no Pedrógão e será em qualquer clube. Eu não sou pessoa de andar à procura de nada. É clareza, objetividade e frontalidade. Comigo, enquanto o presidente quiser que eu esteja e eu quiser estar, eu estarei. Quando surgir uma oportunidade que eu acho que seja a hora de dar o salto, falarei com toda a frontalidade, e o presidente e as pessoas da direção também têm toda a frontalidade e toda a vontade. O dia que não estiverem satisfeitos com o André Matias, dizem, fazemos continhas até esse dia, eu vou à minha vida, eles vão à deles, mas este será sempre um clube que eu vou guardar no coração, porque é quase como um filho para mim, porque 10 anos é muito tempo. Agora pergunto-lhe, na parte das infraestruturas, o complexo desportivo tem vindo a sofrer melhorias. Com este investimento ao nível das eficiências e das condições do recinto, que impacto é que tem vindo a ter no dia a dia do clube, e que forma é que ajuda, nas condições de treino? O complexo desportivo ainda tem que crescer muito, porque uma das minhas batalhas com o presidente do clube e com os presidentes da autarquia é a criação dos novos balneários, porque os balneários, salvo erro, já têm mais de 20 e tal anos. Em termos de relvado sintético, temos todas as condições, em termos de material de treino também, em termos de departamento médico. Esta época foi feito um investimento grande em máquinas de recuperação para as lesões dos jogadores, mas o Pedrógão, para almejar também outros campeonatos, outras ligas, tem que
obrigatoriamente construir balneários novos e o alargamento do sintético. É um projeto que eu chateio o presidente todas as épocas nesse sentido. Penso que ele neste momento está a trabalhar com a autarquia para que isso venha a acontecer, mas enquanto isso não acontecer, também o Pedrógão não poderá almejar muito mais do que o campeonato distrital, porque, por exemplo, se nós, ao subirmos divisão, muito provavelmente teríamos que ir jogar para Penamacor, e isso não é o desejável, porque se nós temos estado com os nossos ao longo destes 10 anos e ao longo destes 40 anos em Pedrógão, é com esses que nós queremos continuar e é com esses que faz sentido continuar. Muito bem. Já nos falou um pouco do que está a ser esta época, mas agora gostava que descrevesse um bocado do que tem sido a época até ao dia de hoje. Também gostava de saber qual foi a lógica por trás da construção deste plantel, ou continuar com gente que já é da casa e reforços vindos de outros emblemas da região, e qual é que é para si a maior força deste grupo? Olha, este grupo, até por condições minhas pessoais, que não vale a pena falar aqui, para mim, tenho-lhes transmitido todos os dias, estou com eles, que dos 10 anos que eu estou aqui, é o melhor grupo de trabalho que eu já tive. Composto por 18 elementos nascidos e criados, quer em termos da sua vida social, quer em termos da sua vida desportiva, no distrito de Castelo Branco, atletas oriundos do Sporting da Covilhã, da ADE, do Benfica de Castelo Branco, da formação do Benfica de Castelo Branco, que depois passaram também eles por grandes emblemas da região, porque eu sou um crítico, por exemplo, das seleções distritais. Seleções distritais são seleções distritais. Para mim, acho que devia ter um mínimo de jogadores nascidos e que passassem pela formação dos clubes do distrito. Tal como defendi isso para as seleções nacionais. Eu sou contra que a gente meta jogadores oriundos de outros países, nada contra, atenção, nada contra, até porque nós temos atletas oriundos de outros países, mas eu acho que as seleções devem ser para as pessoas daquele país. Sou contra as naturalizações, sempre falei disto de uma forma muito aberta, reconhecendo que Portugal também ganhou com isso, mas é a minha forma de pensar e as pessoas têm que me respeitar. E ao longo destes 10 anos, nossa preocupação, os melhores do distrito, e depois acolher jogadores de valia que estejam a viver no distrito, que tenham cá a sua vida assente, e é esse a base do Pedrógão. Nós não temos casa em que as pessoas venham e habitam, não. Nós temos 18 jogadores nascidos e criados no distrito de Castelo Branco. Temos o Davison, o nosso melhor marcador, que passou pela segunda liga no Sporting da Covilhã. Hoje tem a sua vida radicada em Castelo Branco, tem 2 filhos, sua esposa trabalha em Castelo Branco, ele tem o seu negócio em Castelo Branco, o filho já joga nas escolas do Benfica de Castelo Branco. Temos o Elian, que também proveniente do Benfica de Castelo Branco, mas que também já cá está há alguns anos. Temos o PP, que é angolano, mas trabalha e está radicado aqui no distrito, e a nossa filosofia de clube é essa: os melhores do distrito e aqueles que nós consideramos melhores daqueles que assentaram cá a sua vida, e os nossos plantéis são sempre construídos nessa base, mas sempre com a premissa que temos que ter o máximo de jogadores criados e nascidos no distrito de Castelo Branco. E agora, este ano, com a certificação conjunta com o bairro do Valongo, aproveitar os melhores júniores do bairro do Valongo, e para que eles tenham um espaço no futebol sénior e que não acabe o escalão de júniores e muitos deles se percam
porque não têm clubes para onde jogar, não têm clubes onde possam praticar, e nós também darmos uma oportunidade a estes jovens para, quando terminarem, integrarem um plantel sénior com objetivos de lutar pelos lugares cimeiros e de chegar o mais longe possível, e é essa a nossa ótica. Muito bom. Agora gostava de saber qual o papel que o Pedrógão de São Pedro tem para a comunidade local, pois sabemos que está situado numa zona que infelizmente é despovoada e tem muita saída de jovens. Como é que o clube tenta envolver as crianças e os jovens da freguesia e do concelho, um, e uh, tentando que também estes jovens continuem a permanecer no interior do país? Pedrógão, como eu disse, os jovens são poucos, infelizmente. Nós no plantel temos o Rodrigo, que é guarda-redes, que é nascido em Pedrógão, e temos o Paulinho, também nascido em Pedrógão. Tentamos nos outros anos ter o maior número de jogadores possíveis, mas ali o leque também é muito pequeno de escolha. Agora, o Pedrógão tem sido dos estandartes, uma das caras visíveis do Concelho de Penamacor. A nossa envolvência é levar o nome de Pedrógão de São Pedro e do Concelho de Penamacor o mais longe possível, e essa exigência leva-nos a que nós todos os anos tenhamos que lutar pela presença na Taça de Portugal, ser uma bandeira do interior profundo, mas dizer que aqui também há vida, dizer que aqui também há talento, dizer que aqui também há onde se jogar futebol, e depois aos domingos as pessoas que habitam na aldeia terem aquela hora e meia de prazer, de ver os seus da terra, que infelizmente são poucos, mas todos aqueles que vêm, que sentem o símbolo, que jogam pelo Pedrógão, e hoje eu acredito que a grande maioria dos jogadores já joga com um sentimento pela terra muito grande, e por isso é que nós temos jogadores que se mantêm no clube há 3, 4, 5 épocas consecutivas, e hoje o Pedrógão de São Pedro seja sempre, para a maioria dos jogadores do distrito, uma referência, e que eles, quando são convidados a integrar este projeto, não vacilam e querem muitas das vezes vir para o Pedrógão. Hoje o Pedrógão já é um clube apetecível para todos os jovens do Claro. distrito de Castelo Branco. Agora, para terminar as perguntas, se pudesse deixar uma mensagem direta aos adeptos sócios e simpatizantes do Pedrógão, e também para quem acompanha o futebol no interior, o que lhes gostaria de dizer? O que eu lhes posso dizer é que iremos continuar a fazer crescer o clube de uma forma sustentável. O que lhes posso dizer é que continuaremos a honrar as cores deles e o símbolo deles até à nossa última gota de sangue, como nós falamos no interior do nosso balneário, e que iremos lutar para chegar novamente à Taça de Portugal, que iremos lutar novamente para estar na final da Taça José Farromba, e a cada domingo dar a nossa vida por eles, para que eles se sintam amplamente representados, e para que sintam orgulho na equipa que representa a terra dele e as pessoas que jogam por eles, porque jogam de forma guerreira, de forma com o próprio amor à instituição, e retribuir-lhes todo o carinho que eles nos têm dado, porque nos têm apoiado, porque é uma coisa que eu também quero salientar. Sem eles este crescimento sustentado não seria possível, porque quando eu cheguei a Pedrógão era eu o presidente e os jogadores nos jogos. Hoje vamos com uma massa adepta já muito grande atrás de nós, inclusivamente este fim de semana jogámos numa vila, que é Belmonte, e havia mais pessoas do Pedrógão a ver o jogo do que havia propriamente pessoas da vila de Belmonte. Certo. E sabemos que a filosofia do clube de ter jogadores do distrito também nos faz acompanhar, e mesmo aqueles que não são de Pedrógão, os pais dos jogadores, os familiares, hoje vivam pelo Pedrógão, e enquanto nós lá estivermos, iremos dar a vida por eles.
Bem, depois desta viagem a Pedrógão de São Pedro, fica claro que a ADRC é muito mais do que resultados ao domingo. É um espaço onde gerações se encontram, onde o complexo desportivo ganha nova vida e onde a cada treino e a cada jogo ajudam a combater o silêncio e a desertificação do interior. Entre o trabalho da direção, a longevidade de André Matias no comando técnico, a conquista recente da Supertaça da Associação de Futebol de Castelo Branco e a aposta contínua nos jovens, o clube mostra que há sempre um futuro possível para o desporto nas suas aldeias. E se queres continuar a descobrir histórias como esta, segue já o Jogada pelo Interior no YouTube e no Spotify. Deixa o teu like, comenta e partilha o episódio com quem sente o futebol do interior como tu. Voltamos-nos a ver em breve com mais um clube, mais uma terra e mais provas de que longe dos grandes estádios, o futebol continua a ser uma das maiores forças de união do nosso país.